Olá, boa tarde a todos. Este é um plantão especial do jornalismo da Record num dia de grave crise política no Brasil e de grande pressão sobre o presidente da República, Michel Temer. Você já vai acompanhar a partir de agora imagens ao vivo de dentro do Palácio do Planalto, onde há uma grande expectativa para que Michel Temer explique as graves denúncias que recaem sobre ele. De ontem, saiu um vazamento grave que indica que Michel Temer teria negociado, dado aval para a compra do silêncio do deputado condenado na Operação Lava Jato, Eduardo Cunha. Ontem, Michel Temer divulgou uma nota confirmando que teve um encontro, uma conversa no Palácio do Jaburu com o dono do frigorífico da empresa JBS, mas que não deu aval para a negociação para a compra de silêncio. Hoje, Michel Temer está reunido com ministros, com assessores, cancelou a agenda, só teve um primeiro encontro logo cedo, às 8 da manhã, com um representante, um parlamentar do Acre, e depois cancelou toda a agenda, está fechado, não foi mais visto, está reunido com ministros e com assessores. Há uma grande especulação em torno da possibilidade de renúncia. Isso porque se ontem Michel Temer era pressionado pela oposição, que ontem mesmo entrou com o primeiro pedido de impeachment, agora já há outros pedidos de impeachment contra Michel Temer no Congresso Nacional. Ontem eram os opositores que pressionavam, hoje também aliados pressionam Temer, já partidos como PSDB e PPS estariam ameaçando. Aí está, a primeira imagem de Michel Temer depois das graves denúncias. Ele chega acompanhado de assessores, já estava tudo montado para a fala dele. Como eu dizia, há especulação de renúncia, mas nós vamos ouvir agora as palavras do presidente da República. Olha, ao cumprimentá-los, eu quero fazer uma declaração à imprensa brasileira e uma declaração ao país. E desde logo ressalto que só falo agora, que os fatos se deram ontem, porque eu tentei conhecer, primeiramente, o conteúdo de gravações que me citam. Solicitei, aliás, oficialmente ao Supremo Tribunal Federal acesso a esses documentos. Mas até o presente momento não o consegui. Quero deixar muito claro, dizendo que o meu governo viveu nesta semana seu melhor e seu pior momento. Os indicadores de queda da inflação, os números de retorno ao crescimento da economia e os dados de geração de empregos criaram esperança de dias melhores. O otimismo retornava e as reformas avançavam no Congresso Nacional. Ontem, contudo, a revelação de conversa gravada clandestinamente trouxe de volta o fantasma de crise política de proporção ainda não dimensionada. Portanto, todo um imenso esforço de retirar o país de sua maior recessão pode se tornar inútil. E nós não podemos jogar no lixo da história tanto trabalho feito em prol do país. Ouvi realmente o relato de um empresário que, por ter relações com o ex-deputado, auxiliava a família do ex-parlamentar. Não solicitei que isso acontecesse e somente tive conhecimento desse fato nessa conversa pedida pelo empresário. Repito e ressalto, em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado. Não comprei o silêncio de ninguém, por uma razão singelíssima, exata e precisamente porque não temo nenhuma delação. Não preciso de cargo público, nem de foro especial. Nada tenho a esconder. Sempre
honrei meu nome na universidade, na vida pública, na vida profissional, nos meus escritos, nos meus trabalhos. E nunca autorizei, por isso mesmo, que utilizasse o meu nome indevidamente. E por isso, quero registrar enfaticamente a investigação pedida pelo Supremo Tribunal Federal será território onde surgirão todas as explicações. E no Supremo demonstrarei não ter nenhum envolvimento com esses fatos. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. Esta situação de dubiedade ou de dúvida não pode persistir por muito tempo. Se foram rápidas nas gravações clandestinas, não podem tardar nas investigações e na solução respeitantemente a essas investigações. Tanto esforço e dificuldades superadas, meu único compromisso, meus senhores e minhas senhoras, é com o Brasil. E é só este compromisso que me guiará. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Portanto, num breve pronunciamento, o presidente Michel Temer, por duas vezes, afirmou enfaticamente que não vai renunciar. Essas são as primeiras palavras de Michel Temer depois da grave denúncia que recaiu sobre ele de que ele teria negociado a compra, dado o aval para a compra do silêncio de Eduardo Cunha. Nesse pronunciamento de poucos instantes, Temer não respondeu às perguntas dos jornalistas que estavam presentes. Só a câmera da TV oficial transmitiu esse pronunciamento. Temer disse que não vai renunciar à compra do silêncio de Eduardo Cunha. Diz que solicitou hoje ao Supremo Tribunal Federal que desse a ele o conteúdo das gravações, uma vez que Temer classificou essas gravações como clandestinas, mas não conseguiu acesso. Ainda assim, disse que como foram rápidos para fazer as gravações, tem que ser rápidos também nas investigações. Vamos falar ao vivo com a Cristina Lemos, que está especulação em relação à renúncia duas vezes. Não renunciou agora. Só que a pressão política tem subido a cada hora muito fortemente, com aliados pressionando, dizendo que podem sair do governo ainda no final do dia, tão logo as gravações vazem, sejam divulgadas à imprensa. Agora, 4h15 da tarde, Michel Temer diz não renunciarei, mas não põe um ponto final na questão, não é isso, Cristina? Adriana, é muito impressionante o tom exaltadíssimo do presidente Michel Temer nesse pronunciamento, tom que foge muito ao padrão moderado. Ele até se esforçou um pouco para fazer algo, ele estava sendo por aliados. No momento ele disse que não renunciará, chegam a aplaudi-lo. Ora, a situação do presidente continua extremamente crítica por uma simples razão. Os aliados do governo estão desembarcando da aliança. A cada momento surge uma novidade, um novo ministro que anuncia que pode deixar o cargo, ou mesmo vai deixar o cargo. No dia de hoje, a tarde de hoje, é de aguda crise. Ministros muito importantes de partidos fortes ligados ao governo anunciam ou pré-avisam, deixam subentendido com jornalistas muito próximos que pretendem deixar o governo. Por exemplo, o ministro Roberto Freire, ministro da Cultura, que é do PPS. Ele recentemente foi nomeado ministro no célebre episódio em que o ministro anterior foi acusado, entrou em crise com o ministro Gedel Vieira Lima. Muito bem, Roberto Freire diz ao PPS, através do senador Cristóvão, que oficialmente nos informou, que deseja e espera que Temer renuncie, que Temer tende a se afastar. Logo, esse ministro não tem mais condição de permanecer no cargo. A mesma possibilidade paira sobre o ministro da Educação, o ministro Mendonça Filho, importante representante do Democratas no governo. O ministro Mendonça Filho também teria a intenção de se afastar. E assim vários outros, o próprio ministro das Cidades, Bruno Araújo, importante representante do PSDB. Aliás, PSDB
é o principal partido da aliança, depois do PMDB, e é o que mais demonstra uma divisão expressiva e demonstra a intenção de deixar a aliança governista. Portanto, ficam minadas as condições de governabilidade do presidente Michel Temer. Embora ele faça esse gesto muito duro na tarde de hoje, estimulado por assessores muito próximos, auxiliares como Eliseu Padilha, Moreira Franco, Antônio Embaçaí, o presidente faz uma justa manifestação porque se sente ofendido pelas denúncias. Ele mandou ao Supremo Tribunal Federal esta tarde, fez referência no pronunciamento, um assessor jurídico do Palácio, Gustavo Vale, para dizer ao Supremo que deseja a imediata liberação das gravações, das filmagens, de tudo que houver. Por que toma essa decisão o presidente? Porque ele acredita, aquilo que ele se lembra do diálogo que teve com o empresário da JBS, é que ele apenas confirmou, concordou com uma ajuda financeira à família de Eduardo Cunha. Então ele estaria seguro de que a sua declaração, o diálogo gravado, há de provar à opinião pública que ele não induziu o pagamento de mensalão, de mesadas a Eduardo Cunha ou quem quer que seja. Assim é a convicção do presidente Michel Temer. Portanto, esta ala do governo, inclusive capitaneada pelo líder no Senado, Romero Jucá, acredita que a divulgação dos diálogos salvará Michel Temer. Essa decisão está nas mãos de Edson Fachin, que, embora tenha homologado a delação premiada do empresário denunciante, não decidiu sobre o fim do sigilo das informações constantes dessa homologação. Portanto, o dia permanece muito tenso aqui em Brasília. Os desdobramentos se dão a cada hora, a cada 30 minutos uma bomba cai sobre o Planalto. Ainda não é possível dizer qual o destino do governo neste momento. Apenas uma manifestação muito firme de disposição de luta do presidente Michel Temer, que conta com o apoio aí de importantes setores, importantes personagens da área econômica, do setor empresarial. Mas muitas dessas pessoas também estão preocupadas com uma coisa chamada governabilidade, estabilidade, possibilidade de continuar investindo, de continuar recuperando a economia que de ontem para hoje, nessas últimas 24 horas, parece sumir no horizonte. Voltamos aos estúdios, Adriana. Obrigada, Cristina Lemos, falando ao vivo de Brasília com as primeiras informações do dia em que o presidente Michel Temer foi bastante pressionado a renunciar, mas como você viu agora há pouco, ao vivo, nas palavras do próprio Temer, ele não renunciará. Eu destaco ainda um outro trecho da fala do presidente Michel Temer. Ele diz: não temo delação, não preciso de cargo público nem de foro especial. Cobrou investigação rápida e diz que não renunciará, mas com toda a pressão que sofre nesse momento, com as delações, as gravações que ainda podem ser divulgadas nas próximas horas, aí então saberemos se a decisão anunciada agora por Temer vai se sustentar. Ao longo da programação, nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações ao vivo de Brasília, dessa grave crise política chamada de terremoto político em Brasília, e a cobertura completa você acompanha logo mais no Jornal da Record. Eu espero vocês. Até já.